Queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 122. Nós vamos ler todo o Salmo. O título dessa mensagem é A Igreja, como ela deve ser. Diz assim a palavra do Senhor: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Pai, no nome de Jesus, pedimos a tua bênção sobre a meditação da tua palavra. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que a tua palavra que nunca volte vazia, mais uma vez ela cumpra aquilo que te apraz, Senhor. E assim haja edificação, salvação, ó Deus, e o teu nome seja engrandecido e o teu reino seja expandido. No nome de Jesus. Amém. Amém. O Salmo 122, como nós falamos, ele é um salmo que ele era cantado, ele é considerado um salmo de romaria, porque ele era cantado pelo povo de Israel quando se dirigia a Jerusalém para celebrar as festas anualmente instituídas por Deus. Então o povo, quando estava a caminho, em caravana, saindo cada um de suas tribos, eles então se dirigiam lá para Jerusalém. Por que para Jerusalém? Porque Jerusalém era a capital do reino. Em Jerusalém estava o santuário, que foi erguido por Davi, posteriormente foi transformado no templo, na época de Salomão. Então, ali estavam os sacerdotes, ali eram oferecidos sacrifícios, e ali em Jerusalém era onde se celebrava as festas, e era a capital do reino, ali era a sede do governo. Então, Jerusalém, ela tinha uma importância vital para o povo de Israel, porque ela era a capital política, mas ela era também o centro religioso, o local de peregrinação, de romaria, para onde o povo se dirigia anualmente. Tanto que o comentarista bíblico Derek Kidner, ele fala assim, fazendo um paralelo entre a cidade de Jerusalém, o que Jerusalém representava para o povo de Israel e o que a igreja representa para nós hoje. Ele fala o seguinte: aquilo que Jerusalém era para o israelita, a igreja de Cristo é para o cristão hoje. Então, dentro desse paralelo de Jerusalém, da importância que Jerusalém tinha para o povo de Israel e a importância que a igreja tem para nós hoje, é dentro desse paralelo que eu queria meditar com você sobre a importância da igreja, o que a igreja deve ser. E com base nesse salmo, do amor que o salmista declara por Jerusalém e da oração que ele faz por Jerusalém, então o que é que ele fez que nós podemos aprender, o que é que ele disse, quais foram as atitudes que ele teve, que nós podemos aprender para termos essa mesma atitude em relação à igreja hoje. Esse mesmo amor que ele tem para orar por Jerusalém, pela paz de Jerusalém, qual é o amor, como é que nós devemos expressar a nossa fé, a nossa forma de ser de igreja hoje. E diante desse texto, eu aprendo algumas verdades que são importantes para a nossa igreja, para a nossa vida, para que a gente possa balizar o nosso procedimento como igreja. Modelos de igreja tem muitos. Tem igrejas em células, tem igrejas em departamento. A nova criação ela é um misto, ela tem células que são os nossos GCs, aqui eles não são chamados de células, são chamados de GC, mas a igreja aqui também tem vários departamentos, tem vários ministérios. E então a igreja ela acaba sendo assim um misto dentro desses diversos modelos de igreja que nós temos hoje. Mas, independente do modelo, da forma de atuar da igreja, existe um padrão, existe um princípio, existe um parâmetro
pelo qual nós podemos avaliar uma igreja, se ela é uma igreja bíblica ou se ela não é uma igreja bíblica. E é exatamente isso que eu queria, a partir de agora, meditar com você, baseado no salmo que nós lemos. Em primeiro lugar, eu aprendo com este salmo que a igreja deve ser um lugar de comunhão, de unidade e de obediência. Amém? Ele diz assim, versículo 4, acompanhe comigo. Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel. Eu queria destacar essas três partes aqui deste versículo. Para onde sobem as tribos? Isso fala de comunhão. Por quê, pastor? Porque ao subirem para Jerusalém, as pessoas vindas de todas as tribos de Israel, elas deixavam as suas diferenças e as suas particularidades de lado para serem apenas um. Eles iriam ali, não apenas representando a sua tribo, com seus costumes, com o seu jeito de ser, mas eles estavam ali subindo para Jerusalém para adorar o Senhor. Então, naquele momento, não importava se era da tribo de Judá, de qualquer uma das outras tribos, todos estavam ali em um só corpo, como povo de Deus. Eles estavam ali em comunhão. Tanto que o comentarista bíblico ele fala assim, os laços eram mais do que sangue ou convivência. Eram as tribos do Senhor e Jerusalém era o lugar onde deveriam encontrar o Senhor e não simplesmente um ao outro. Então o povo não estava ali naquele momento considerando os laços de sangue, o parentesco, as diferenças entre as famílias, os costumes entre as tribos. Eles estavam ali como um só povo, como um povo de Deus em comunhão. Amém? Quando nós nos reunimos aqui, cada um aqui tem uma história, cada um aqui foi alcançado de uma maneira, cada um aqui tem uma visão, um costume, tem as suas manias também, mas quando nós nos reunimos aqui, nós não viemos para cá com os nossos costumes, com as nossas manias, nós viemos aqui como povo de Deus, amém? E se você está aqui e você é a igreja, você tem que ter comunhão com Deus, comunhão com seus irmãos, as suas diferenças, elas ficam lá fora, porque aqui não há ninguém melhor do que ninguém. Nós estamos aqui como povo de Deus para adorar e amar o Senhor. Amém? A Bíblia Sagrada nos diz que há um só corpo, um só Espírito, uma só fé, uma só esperança, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Então, como o nosso Deus, Ele está sobre todos nós, Ele está em nós e Ele é por nós. Então não existe mais essa coisa aqui de o meu interesse, o meu desejo, a minha vontade. O que existe aqui é um grupo de pessoas que foi alcançada por Deus e que está aqui para ser transformada pelo Espírito Santo. Amém? Mas ele diz, as tribos do Senhor, isso fala de unidade. Por quê? Porque eles se reuniam em Jerusalém com um propósito. Qual era? De adorar a Deus. Eles sabiam quem eles eram. Elas eram tribos do Senhor. Elas não eram apenas tribos de Israel. Elas eram tribos do Senhor. Elas sabiam que a quem elas pertenciam. Quando você é salvo, meu irmão, eu quero lhe dizer, não importa a sua herança religiosa, não importa o seu grau cultural, não importa a sua conta bancária, você agora é filho de Deus, você agora é povo de Deus, você agora tem uma identidade, que você é um pecador, salvo, lavado e remido no sangue de Jesus, e agora você tem dono, amém? A gente costuma dizer o seguinte, com relação a carro, o homem é que é mais ligado no negócio de carro, né? Por isso, desde pequenininho, ele já tem um carrinho pequenininho e começa a brincar. Aí, quando ele é grande, ele quer brincar com um carrinho grande. Aí, ele compra um. E aí, a gente costuma dizer o seguinte, carro não tem ano. Carro tem dono.
Ou seja, não é o ano de fabricação do carro que determina se o carro é bom ou ruim, mas é a manutenção que é dada. Porque você pode ser igual o carro de polícia. Como é carro de polícia, pastor? Novo, mas acabado. Não tem? Carro de polícia no instante se acaba. Então, é novo, mas está acabado. Carro não tem ano, carro tem dono. O que é que eu quero dizer com isso? Não importa o seu ano, não importa a sua idade, você tem dono, você agora é filho de Deus, você é servo de Deus, você foi comprado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você custou um alto preço e é isso que nos dá essa unidade, é sabermos que pertencemos a um só Deus. Amém? Não importa a cor dos meus olhos, não importa se eu tenho cabelo, se não tenho. Não importa se eu sou mais gordo ou mais magro, se eu sou mais afeiçoado ou se nem tanto. O que é importante é o seguinte: quando Jesus olhou para cada um de nós, ele viu valor em nós. E ele deu a sua vida por cada um de nós. E a Bíblia Sagrada nos diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, por alguns que não precisam de arrependimento. Mas o texto diz também que as tribos subiam em comunhão, as tribos eram as tribos do Senhor, estavam em unidade, mas diz assim, como convém a Israel. E isso me fala de obediência. Ao subir para Jerusalém, o povo estava obedecendo uma ordem dada por Deus. Que ordem era essa, pastor? Eles subiam para Jerusalém 3 vezes por ano para celebrarem as festas principais, porque não tinham apenas 3. Lá em Êxodo, no capítulo 23, no versículo 14, o Senhor disse assim, 3 vezes no ano me celebrareis festa. Então, quando eles subiam para Jerusalém para celebrar as festas, eles estavam fazendo aquilo como um ato de obediência a Deus. Não era simplesmente porque eles não tinham o que fazer, porque a jornada era extenuante, era difícil. Como nós falamos, Jerusalém ficava a 754 metros acima do nível do mar. Nós estamos aqui no nível do mar. Então é como se você tivesse subido 754 metros para poder chegar em Jerusalém. A jornada era difícil, era íngreme, era extenuante, o sol escaldante, então eles iam em obediência a Deus. Quais eram as festas que eles iam celebrar, pastor? Você pode ler em sua casa, lá em Levítico 23, eles celebravam a festa da Páscoa, que a festa da Páscoa era a festa considerada a festa fundante do povo de Israel. Por quê? Porque foi a partir da libertação da escravidão do Egito que foi fundada a nação de Israel. Então era a festa principal que celebrava a libertação do povo da escravidão do Egito. Mas tinha também a festa da colheita, que depois adquiriu o nome de festa de Pentecostes. Ocorria 50 dias após a Páscoa e era comemorada para celebrar a provisão de Deus por meio da colheita de grãos, de trigos e de cevada. E tinha também a festa dos tabernáculos, que ela era celebrada por meio de construção. O povo viajava e acampava ao redor de Jerusalém e construía pequenas tendas, pequenas barracas e habitava ali por uma semana. Para que isso, pastor? Para lembrar-se do momento em que eles foram peregrinos no deserto, quando saíram do Egito rumo a Canaã. Eles peregrinaram 40 anos no deserto. Então, quando eles estavam ali, eles passavam uma semana saindo do conforto das suas casas para morar em cabanas. Para quê? Para que eles se lembrassem que o Senhor havia guardado e protegido a vida deles nos 40 anos no deserto. E aí eles tiveram de forma mesmo que precária, mas contaram com o cuidado de Deus. Por quê? Porque havia uma nuvem durante o dia que protegia do sol e uma coluna de fogo à noite que protegia do frio. Então, eles se lembravam sempre que Deus os havia guardado durante todo aquele período. Então, essas 3 festas eram as principais. E quando eles subiam ali, eles subiam para celebrar essas festas. Eles estavam fazendo aquilo como um ato de obediência. E assim como o povo de Israel ia para Jerusalém como um ato de obediência a Deus, nós, como igreja, também
nós estamos aqui hoje, nós estamos congregando com um ato de obediência. Às vezes você não está com vontade de ir para a igreja. Já aconteceu com você de algum dia você não querer vir para a igreja? Sejam sinceros, não precisa levantar a mão não. Mas só aí no seu coração você sabe que aconteceu de eventualmente um dia você não querer ir para a igreja. Agora, congregar é um mandamento bíblico. Por quê, pastor? Porque a Bíblia Sagrada nos diz lá em Hebreus 10, 25, que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de algum. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Convém ao pulmão sobreviver sem oxigênio? Não. Pulmão não sobrevive sem oxigênio. Da mesma forma, um cristão, ele não pode desobedecer a Deus, deixar de congregar e achar que vai ficar bem. Não vai. Você vai morrer asfixiado espiritualmente. Então você precisa congregar, por quê? Porque é aqui que você escuta a palavra de Deus, é aqui que você recebe oração, é aqui que você é estimulado à fé. Quando você está meio down, quando você está passando por problema, aqui você vai encontrar alguém disposto a orar com você, a andar com você, a te ajudar, a te aconselhar. É na igreja, não é no Rotary, não é no Lions, não é na ONG, é na igreja que você vai encontrar esse apoio. Amém? Segundo, a igreja deve ser um lugar de oração e de paz. No versículo 6 ele diz, orem pela paz de Jerusalém. Jerusalém, irmão, sempre foi uma cidade atacada pelos inimigos da sua volta. E até uma contradição, porque o nome Jerusalém significa cidade de paz. Mas Jerusalém até hoje, ela é disputada. Jerusalém nunca teve paz, porque teve conflitos constantes, guerras com seus vizinhos na época, Amon, Moabe, os filisteus, os sírios, todo mundo queria dominar Jerusalém. E aí o salmista ele pede oração, e ele diz, ore pela paz de Jerusalém. Para quê? Para que Jerusalém externamente ela fosse preservada dos ataques inimigos e para que internamente ela pudesse usufruir de paz e assim as tribos poderem ir para Jerusalém anualmente adorar o Senhor. Se estivesse vivendo num ambiente de guerra, o peregrino, o israelita comum, ele não iria sair da sua tribo para ir para Jerusalém. Por quê? Porque ele não ia se expor, ele não ia comprometer a sua vida e a da sua família numa peregrinação, numa jornada que naturalmente ela já era extenuante. Então ele diz, ore pela paz de Jerusalém, que haja paz, porque se a cidade estiver em paz, nós vamos poder celebrar, nós vamos poder ir para lá. Assim também, nós devemos orar pela igreja. Pastor, a gente ora por muitas coisas, mas você deve incluir dentro das suas orações a sua igreja. Por quê? Por que a gente deve orar? Primeiro, porque a igreja é um lugar de oração. O próprio Jesus, replicando o texto de Isaías, ele diz, a minha casa será chamada casa de oração. Eu preciso orar pela igreja, você precisa orar pela igreja. Por quê? Porque se a igreja estiver em paz, se nós estivermos aqui em paz, nós poderemos estar pregando o evangelho e alcançando pessoas. Quando um pecador ele precisar de ouvir a mensagem de salvação, ele não vai buscar numa ONG. A ONG ela pode dar alimento para o corpo, ela pode dar um treinamento, ela pode dar um curso, ela pode fazer alguma coisa para tirar aquela pessoa de uma situação de vulnerabilidade social. Mas a ONG ela não tem mensagem de salvação. O único local onde uma pessoa pode encontrar uma mensagem de salvação é a igreja. Então a gente precisa de ter paz aqui no nosso meio, a gente precisa orar. Orar contra os nossos inimigos externos,
Quem é o nosso inimigo externo? Satanás e seus demônios, porque a Bíblia diz que eles andam ao nosso derredor como um leão querendo devorar. Nós precisamos orar contra a própria perseguição social. Nós estamos vivendo um tempo de patrulhamento ideológico, em que se você levantar e for pregar na igreja contra algumas coisas que a Bíblia Sagrada nos diz, nós podemos correr o risco de ser processado, de querem nos calar, porque isso é politicamente incorreto. Nós precisamos orar pela igreja, porque nós estamos vivendo num mundo de um patrulhamento cada vez mais claro, mais constante. Para você ter uma ideia, há pouco tempo atrás, alguns dias, uma cristã, ela foi presa lá em Londres. Por que ela foi presa, pastor? Porque ela simplesmente chegou em frente a uma clínica de aborto e ela, quietamente, sem gritar, sem fazer alarde, ela ficou orando em frente àquela clínica de aborto, pedindo a Deus para acabar com aquilo, aquela matança de crianças, e simplesmente ela foi presa por expressar sua fé em oração, quietamente, sem levantar alarde nem nada, sem causar bagunça. Então, nós sofremos ataques externos. A igreja, é porque nós no Brasil vivemos uma liberdade religiosa ainda, mas em muitos lugares do mundo, irmãos e irmãs nossos estão sendo mortos por professar a sua fé. Então, a igreja é casa de oração. Nós precisamos orar pela igreja, porque também a igreja ela sofre ataques internos. Como assim, pastor? Falsas conversões. Lembra-se do Novo Testamento de Ananias e Safira, que diziam que eram cristãos, ofertavam na igreja, mas que no final eles não eram convertidos, coisa nenhuma. Então, no meio da igreja também, existem pessoas que estão na igreja, mas não são convertidas. É o joio que Jesus fala. E aí a pergunta é a seguinte, a gente olha para todo mundo e a gente tem a tendência de dizer, não, todo mundo aqui é convertido, mas a gente sabe que nem todo mundo que frequenta a igreja é convertido. E muitas vezes essas pessoas se levantam para causar tumulto, para causar problemas, para causar discórdia no meio da igreja. E a igreja precisa ter paz. A gente precisa ter paz, um ambiente de paz para poder pregar o evangelho. Já pensou se o pastor Pedro, que é o pastor sênior dessa igreja, ou qualquer um dos pastores, se eles gastam todas as suas energias para apartar briga de irmãos, para poder ficar aparando gente nos seus milindres, nas suas vontades, porque não me toque, porque o fulano de tal fez beicinho para mim, porque não me colocaram no ministério que eu queria, porque o meu filho não dançou, porque... E aí tem o N porquês. E às vezes as pessoas querem sair da igreja. A igreja precisa de paz. Amém? A igreja precisa de paz. A gente precisa ser aquela turma do deixa disso. Não tem a turma do deixa disso? Quando dois querem brigar, a gente chega lá e diz, pai, deixa disso. Vamos ficar em paz. Porque, irmãos, eu não conheço em nenhum momento da história um local que prosperou com guerra e fome. Alguém já viu? Prosperidade no meio onde está tendo guerra? É só destruição. Basta você ver aí, vai lá no YouTube e dá um Google aí, lá nas imagens da Ucrânia. Pessoas estão lá passeando no meio da rua, a criança está lá andando de velocípede. Não. Porque no ambiente de guerra só tem fome, só tem destruição. Prosperidade não existe onde há guerra. Por isso que nós precisamos de um ambiente pacífico. Amém? Você vai ser um dos construtores da paz aqui nessa igreja. Quando você quiser se estribuchar, aí lembrei, peraí, essa minha atitude aqui vai ajudar a promover a paz na igreja? Não. Então desestribuche. Ok? Amém? Amém? Eu acho que vocês estão muito felizes, não é? Mas é verdade, irmãos. Porque se nós não fizermos isso, que exemplo nós daremos ao mundo?
Como é que eu vou chamar alguém para chegar e dizer assim, olha, a pessoa está vivendo uma vida no mundo cão lá fora. Aí eu chego para ela e digo, olha, Jesus te ama, Jesus quer transformar a tua vida, vamos lá na minha igreja, lá tem gente que vai te amar, lá tem gente que vai cuidar de você, e vamos ouvir uma palavra. Aí ela chega aqui e ela começa, uma semana, ela começa a ver todo mundo se engalfinhando. Ela vai dizer, é aqui que tem paz? É nesse ambiente aqui de briga, de fofoca, de estrelismo, de gente querendo ser mais do que o outro? É aqui? Como é que ela vai encontrar Jesus aqui no nosso meio? Amém? Então nós precisamos ter um outro tipo de postura. Amém? A igreja é local de oração. Eu tenho que orar contra os ataques externos, eu tenho que orar contra os ataques internos, e eu tenho que orar por poder de Deus para poder proclamar o Evangelho. No Novo Testamento, quando Pedro e João foram chamados e até ameaçados porque estavam pregando Jesus Cristo, sabe o que foi que a igreja, quando soube, sabe o que foi que a igreja fez? Ela não orou dizendo, Senhor, livra, guarda. Ou, Senhor, manda um fogo do céu sobre aqueles incircuncisos, sobre aquele povo que está perseguindo os apóstolos. Não. A igreja orou pedindo uma só coisa. Poder para proclamar o Evangelho. Senhor, nos dá mais ousadia, porque o inimigo está se levantando, então nos dá ousadia para proclamarmos o Evangelho. Nos dá o poder do Espírito Santo. E aí você vai vir para as vigílias, você vai vir para a oração, não simplesmente para pedir um carro, uma casa, ou pela sua saúde, mas você vai orar pela igreja, para que nós nos levantemos no poder e na unção do Espírito Santo. Amém? Porque, irmãos, você estar num ambiente de glória é totalmente diferente. Eu digo isso porque eu já tenho pelo menos 40 anos que eu estou vivendo dentro de igreja. Eu já experimentei momentos de êxtase, de glória, de presença de Deus, de a igreja toda cair no chão, debaixo do poder de Deus. Mas eu também já participei de cultos em que parecia um funeral. E aí, eu disse, não é isso que a igreja deve ser. A igreja deve ser um local de celebração do poder de Deus, da busca do Espírito Santo. Então nós, como igreja Nova Criação, nós somos uma igreja pentecostal. Nós queremos a unção, o poder do Espírito Santo. Que quando tiver o louvor aqui, a irmã que está cantando, ela esteja ungida. Aquele que está ministrando esteja ungido, que os músicos do louvor, eles aqui ministrem debaixo do poder do Espírito Santo, mas que eles também, quando descerem ali, eles não fiquem andando, rodando, esperando o tempo de subir de novo, eles estão ali sendo ministrados, também recebendo a palavra, e aí o Espírito Santo vai encontrar um ambiente de glória, e aí ele vai promover a unção no nosso meio, e as pessoas vão ser alcançadas, Deus vai falar, Deus vai se mover, e aí, queridos, o reino de Deus vai crescer, Deus vai falar com você. Nós precisamos desse ambiente de glória no nosso meio. Amém? Terceiro, a igreja deve ser um lugar de um ambiente saudável. No versículo 6 ele diz, ore pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Quando eles terminavam a peregrinação, eles chegavam lá em Jerusalém, o local de adoração, o salmista, ele ora e diz assim, que sejam prósperos aqueles que te amam. Eu acho interessante o seguinte, que ele não orava por bênçãos materiais, eles oravam por saúde espiritual da nação de Israel. O que eu quero dizer com isso? É que se houver no nosso meio um ambiente saudável, um ambiente propício, o Espírito Santo de Deus vai ter liberdade de agir, de nos fazer prosperar em todas as áreas da nossa vida. Amém? Em todas as áreas. É porque a gente acha
que prosperidade tem a ver só com dinheiro. Irmãos, quantos ricos nós temos que morrem miseravelmente, que vivem miseravelmente, e você ainda está acreditando nessa coisa. Você seja próspero, você tenha saúde no seu corpo, você tenha relacionamento saudável, você tenha uma família abençoada, que o seu lar seja um ambiente de paz, de alegria, de aconchego, que você, quando der sexta-feira, 6 horas da tarde, que você bateu o ponto, que você tenha alegria de ir para sua casa e não correr para a mesa de um bar, para um happy hour com os seus amigos, para encher a cara, para esquecer os problemas e chegar em casa depois de meia-noite, quando todo mundo já estiver dormindo. Não, você vai ter alegria, porque você vai receber, vai ver seus filhos, você vai ser recebido pela sua esposa, você vai ter um ambiente de paz, você vai ser próximo. Quando você chegar aqui, você vai ser estimado, você vai ser honrado, você vai ser querido. Isso é prosperidade, irmãos. É você ter paz, você colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Isso é que é ser próspero, não é simplesmente ter dinheiro no banco. Ter dinheiro no banco é um dos itens que compõem a prosperidade, mas é muito mais do que isso. E a igreja precisa ser esse ambiente saudável. Por quê, pastor? Porque um ambiente saudável, ele favorece a prosperidade. Olha o que aqui diz o versículo 7. Reine paz no seu meio e prosperidade nos seus palácios. A prosperidade que o salmista falava ia muito além da material. Haja paz, porque aí, havendo paz, vai haver prosperidade dentro dos seus palácios, dentro do seu ambiente. Queridos, nós precisamos promover esse ambiente saudável. Somente quando houvesse paz é que o peregrino poderia ir para Jerusalém para adorar a Deus. Eu preciso e você precisa cultivar um ambiente de paz, porque ela é necessária para que a igreja prospere. Amém? Um ambiente harmonioso e pacífico é onde o culto floresce. Um culto bom, ele só acontece no ambiente onde nós estamos ali levantando as mãos, como diz a Bíblia, sem ira e sem mácula. Aleluia. Se você está aqui, vociferando contra a pessoa aqui, do seu lado, cheio de raiva, brigando com a sua mulher, com os seus filhos, aí você chega na igreja e, ó Senhor, eu te adoro. Ó Deus do meu amor. E o Senhor vai dizer, e cadê esse amor pelos teus aí? Vocês sabem daquela história de que um dia a esposa do pastor chegou com um caminhão de mudança lá na igreja? Aí o pessoal disse, por que você está trazendo os seus móveis? Porque aqui ele me trata bem, lá em casa é só. Aí eu quero morar na igreja, porque eu morando na igreja vai estar tudo bem. O irmão vivia brigando com a esposa, e aí chegou, depois do trabalho, só fez jantar rápido, vou para a igreja. E aí foi para a igreja sozinho, não levou a mulher, e chegou lá o pastor, hoje vamos falar sobre quebrantamento. Você tem que se quebrantar diante de Deus. Você tem que ter um coração quebrantado. E aquele irmão ouvindo aquilo ali, quebrantado. E depois que você se quebranta, você tem que se humilhar na presença de Deus. E aí ele chegou em casa, não entendia muito o que era quebrantar, ou o significado da palavra. E aí ele chegou em casa, pegou um cabo de vassoura, pegou a esposa, deu-lhe um cabo de vassoura e aí pegou os cabelos, botou ela ao lado, ao redor da cama assim, vamos orar. Senhor, humilha, porque quebrantada ela já está todinho. Ele não entendeu o que era quebrantamento. Como é que Deus pode agir desse jeito, irmão? Como é que você pode? Nós precisamos entender que nós precisamos de um ambiente saudável. Essa semana, um pastor muito conhecido a nível nacional, ele foi afastado pela congregação, porque ele só pregava brigando. E ele era muito grosso, muito grosseiro. E aí a igreja chegou um momento que não aguentou, e lá a igreja disse, ó pastor, não serve, não está dando. Porque você não está promovendo um ambiente de paz.
Não está promovendo paz no nosso meio. Irmãos, ovelha precisa de paz. Ovelha, para se alimentar, ela precisa de paz. Ela precisa de tranquilidade. Amém? Então, vamos promover esse ambiente saudável no nosso meio. Amém? E por fim... Oh, Jesus. A igreja, ela precisa ser amada e protegida. Olhe no versículo 9. Por amor da casa do Senhor. Amor de quem? A casa do Senhor. Nosso Deus, buscarei o seu bem. Motivado pelo amor ao Senhor, o salmista ia buscar o bem da casa de Deus, no caso o santuário, e da cidade de Jerusalém, onde ela estava situada. Ele diz, olha, eu amo ao Senhor, e por causa que eu amo ao Senhor, eu vou cuidar bem de você, eu vou buscar o seu bem, eu vou querer o melhor para você. Jerusalém. Se Jerusalém era para o israelita o que a igreja é para nós hoje, então por amor ao Senhor eu vou buscar o bem da igreja. E deixa eu dizer uma coisa aqui. Tem um casal aqui que eu admiro muito e tiro o chapéu para ele. Não tem aquele negócio de tirar o chapéu? Os pastores Totinha e Giane. Por quê? Eles são perfeitos? Não, mas eles amam essa igreja. Eles amam a igreja Nova Criação. Fazem tudo que está ao alcance deles. Eu digo isso porque a gente tem um grupo de pastores, eu vejo aqui na igreja, a gente tem um grupo de pastores, eles estão sempre preocupados em promover o bem da igreja. Então, se tem alguém que tem legitimidade para falar de amor à igreja, é esse casal aqui. E para eles eu tiro o chapéu, viu, irmãos? Augusto Nicodemos, um comentarista, e pastor e comentarista bíblico, ele disse o seguinte: o que é que significa quando ele diz, eu vou buscar o bem da cidade de Jerusalém? Ele diz, buscar o bem da cidade, no contexto, significava orar por ela, protegê-la, defendê-la nas guerras, lutar pela sua preservação para que o culto a Deus continuasse a ser realizado nela. Em outras palavras, que a cidade pudesse ser viabilizada, porque em a cidade estando bem, o culto a Deus estaria acontecendo lá. A igreja estando bem, você amando e cuidando da igreja, Deus vai estar sendo adorado aqui. É uma forma de você demonstrar o seu amor a Deus, é você cuidando bem da igreja. É você fazendo a sua parte em favor da igreja. Hoje, nós sabemos que a igreja não é mais um templo, a igreja não é uma construção. No Novo Testamento, a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo e que nós somos a igreja. Então, quando a gente fala de amar a igreja, a gente está falando de amar as pessoas. Não é o templo. Porque hoje, essa construção aqui, ela está alugada e a gente está aqui. Mas essa igreja, ela vai prosperar, ela vai crescer e nós vamos sair daqui. Eu vou dizer de novo para ver se você crê comigo. Essa igreja ela vai prosperar, ela vai crescer e nós vamos sair daqui. Amém? E nós vamos para um outro local maior, com mais condições. Isso aqui vai voltar a ser alugado para uma outra coisa. E a igreja não estará mais aqui, porque a igreja vai sair, porque a igreja somos nós. Então, a igreja precisa ser cuidada, amada. A igreja precisa... Por quê? Porque a igreja somos nós, somos as pessoas. Não é a estrutura. Estrutura vem e vai. Mas uma coisa eu preciso fazer. O que é, pastor? Eu preciso entender que compete a mim fazer com que o vínculo da paz que nos une seja preservado. A Bíblia Sagrada
deixa isso muito claro. Há um vínculo de paz que nos une. Colossenses 3,14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É o amor que vai fazer com que a paz reine. É o amor pela igreja, pelo Senhor em primeiro lugar. Por que eu tenho que amar a igreja? Um motivo bem simples. A igreja, no Novo Testamento, ela é a noiva de Cristo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que você demonstrando ódio pela igreja, que é a noiva de Cristo, você vai estar demonstrando amor por Cristo? Não. Quem ama a Cristo ama a igreja, irmãos. Eu sou casado aqui com a minha mulher nos 33 anos, vamos agora para os 34, como disse o pastor Totinho agora em maio. Eu zelo por ela, eu cuido dela, eu a amo. E se uma pessoa quer ser meu amigo, e se ele maltrata ou distrata a minha mulher, ele não vai ser meu amigo. Não vai. Porque não tem como me amar odiando aqueles que eu amo. Amém? Então, a igreja tem defeitos? Tem. Afinal de contas, a igreja somos nós. E você é perfeito? Não. Então, a igreja tem defeitos. Mas Jesus viu algo de valor que deu a sua vida por ela. Então, a igreja precisa ser amada, cuidada, zelada, bem tratada. Amém? No final de tudo, de todos os tesouros no mundo, sabe o que é que vai sobrar? Igreja. Você acha que para o céu, quando Jesus vier buscar a sua igreja na eternidade, tem anjo levando o dinheiro lá da Bolsa de Valores de Nova York lá para o céu? Tem anjo preocupado com os poços de petróleo lá do Iraque, da Arábia Saudita? Não. Porque a Bíblia diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Essas coisas já são de Deus. O que vai ficar para a eternidade são as vidas. Sou eu e você que custamos o sangue de Jesus. Nós somos igreja e nós somos amados por Deus. E se você ama o Senhor, você tem que amar aqueles que Deus ama. Então a igreja é tudo isso. Vamos ficar de pé. A igreja, ela precisa ser amada, cuidada. A igreja, ela precisa ser protegida. A igreja, ela tem que ter um ambiente saudável. A igreja, ela precisa ser um lugar de comunhão, de oração, de obediência a Deus. A gente, como igreja, a gente deveria fazer um pacto. Sabia que algumas igrejas têm isso por escrito? Pacto de membresia. É um termo que você, quando quer congregar ali, você assina aquele pacto, aquele termo. E esse termo, ele diz nada mais o seguinte: eu me comprometo a cuidar, a zelar, a promover a paz, o amor, a concórdia dessa comunidade. Se Deus te plantou aqui, você precisa frutificar aqui. Nenhuma árvore ela frutifica se ela não for cuidada, se ela não for adubada, se ela não for protegida. A árvore, para poder produzir tudo isso, ela precisa de todo um cuidado. Quer ver? Assista o Globo Rural de domingo, você vai ver como cada espécie, cada tipo de cultura precisa de ter um cuidado. Assim é com a igreja do Senhor. Nós precisamos receber o amor de Deus. Mas sabe como é que a gente vai receber o amor de Deus? Por meio do amor do nosso irmão. A Bíblia Sagrada nos diz o resumo dos 10 mandamentos: amar a Deus e ao próximo. Eu amo a Deus, mas o meu amor a Deus não está desconectado do meu amor ao próximo. Então você vai virar para a pessoa aí que está ao seu lado e vai dizer assim, mesmo que você não conheça: eu te amo em Cristo. Eu te amo em Cristo. Diga aí, faça uma declaração de amor aí.
é respeitosa, você não vai estar desrespeitando, você é casado, mas você vai estar dizendo que você ama essa pessoa aí em Cristo. Porque você é igreja, amém? E você vai lutar. Aí quando você quiser, toda vida você quiser pensar algo ruim da igreja, você lembre-se, a igreja precisa ser cuidada e amada. E eu sou o agente do amor de Deus aqui nesse lugar, amém? Você é o agente do amor de Deus aqui nesse lugar. A gente precisa virar a chave para que a gente possa viver um tempo novo aqui nesse lugar. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai amado, em nome de Jesus, aqui o teu povo, a tua igreja que te ama, fomos atraídos aqui, Senhor, pelo Senhor. Nós não viemos aqui por nós mesmos. E se o Senhor nos plantou neste lugar, eu quero te pedir, faz-nos florescer aqui. Faz-nos ser uma árvore frondosa, frutífera, vistosa. Que os frutos que saiam da nossa vida sejam frutos doces, que alimentem, que promovam, Senhor, o bem-estar nas pessoas. E assim a gente possa glorificar o teu nome com as nossas vidas. Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a fazer o nosso melhor, a sermos igreja, a sermos povo de Deus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vai cantar um cântico aí, Benondes? Me arranja uma águazinha aí, varão. Água. Daqui a pouco eu tomo. No final eu tomo mais. Obrigado. Cante. É como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas. Você crê nisso? Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Diga, eu creio. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu queria nesse instante orar. Grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia. Nós vamos agora orar, só um instante. Nós vamos orar. E aí, como igreja, nós vamos nos voluntariar diante do Senhor. Nós vamos nos arrepender se porventura nós já fizemos algo para promover a discórdia aqui. Se nós não amamos a pessoa que está do nosso lado, ou algum irmão da igreja que a gente ficou olhando esquerdo para ele por alguma coisa que aconteceu, nós vamos nos arrepender de a gente ter, por alguma coisa que nos desagradou, ou na liderança, ou na membresia, a gente diz, pois tá bom, eu não vou mais me envolver não, vou ficar só no meu canto, vou ficar aqui quieto. Jesus sabe do meu coração, eu amo o Senhor, mas eu não vou participar de nada não. E aí nós precisamos nos arrepender disso, amém? E precisamos dizer, Senhor, conta comigo. Se Jesus estivesse aqui fisicamente, porque Ele está aqui, mas se você pudesse vê-lo fisicamente, e Ele pegasse esse microfone e perguntasse para você o seguinte, eu posso contar com você, o que você diria para Ele? Você poderia dizer assim, Senhor, eis-me aqui? Diga então, diga, eis-me aqui. Então nós vamos orar.
E você vai sair do seu lugar. Você que disse, eis-me aqui, você vai vir aqui à frente. Pastor, por que eu não posso orar no meu lugar? Por uma questão didática. Deus sabe seu coração, como foi dito aqui pelo Benones no início. Deus é onisciente, Ele sabe do seu coração. Mas é uma questão didática para você mesmo. Porque quando você sai do seu lugar e você vem aqui, você está dizendo um comando do seu espírito para a sua alma e para o seu corpo, dizendo, quem vai mandar é o meu espírito. Não é a minha alma que vai ficar... Não é o meu corpo que vai ficar querendo descanso, porque o nosso descanso é no céu. Amém? Você vai dizer... Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O que é que eu estava dizendo ali no texto bíblico? Ele estava dizendo para a alma dele, ó, minha alma você não manda. Porque a alma são as emoções, e emoções são voláteis. Eu posso estar bem, alegre num dia, no outro dia eu posso estar triste, posso estar animado, no outro dia desanimado. Agora, quando é o meu espírito que está conectado com Deus, que manda, eu vou estar sempre pronto e disposto para amar a Deus e fazer aquilo que Deus quer. Então você vai sair do seu lugar. Você que disse, eis-me aqui, vai vir aqui que eu vou orar por você e com você, porque eu também sou igreja e eu preciso tanto quanto você. Amém? Vamos cantar enquanto os irmãos vêm mais uma vez aqui à frente. Você vai se... Quando você está vindo aqui, você está dizendo, eu vou amar essa igreja, eu vou amar aquele que Jesus ama, e eu vou colocar a minha vida aos pés do Senhor. Pode vir, aqui tem lugar, aqui na frente, ó. E eu quero chamar aqui o pastor Totinho e Giane, venham aqui, por favor. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Ainda há espaço para você. Pode vir, irmão. Você que diz, eu vou fazer o melhor pela igreja do Senhor. Você vai sair do seu lugar. Você vai orar pela igreja, abençoar a igreja para que ela seja comprometida e a obra de Deus nesse lugar seja feita. E aí é aquilo que Deus colocar no seu coração. Aleluia. Aleluia. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas já aconteceram aqui. Amém. Aleluia. Ainda há espaço para mais gente. Eu chamei os pastores Giane e Totinha, porque, como eu falei, que são as pessoas que eu vejo que mais amam essa igreja aqui. Isso é a minha percepção. Pode ser que tenha outros, mas eu usei eles como exemplo. E eles aqui estão representando todos aqueles que amam essa igreja. E para orar pela igreja, ninguém melhor do que eles dois. Gente, nós temos muito que melhorar. Vamos avançar. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Nós te agradecemos por esse lugar. Aleluia. Pela tua igreja que se reúne aqui. O teu povo que se reúne aqui, Senhor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Te pedimos, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Oh, Espírito Santo. Que o Senhor nos guarde, nos proteja. Deus, que o Senhor coloque em nós o teu amor. Amor pelas almas. Amor por vidas. Senhor, que nesse lugar aqui seja atraída muitas pessoas. Muitas pessoas. Para que ouçam o teu evangelho. O evangelho de Jesus Cristo aqui nesse lugar. Senhor, nós não queremos ser somente um endereço. Nós queremos ser relevantes aqui nesse lugar. Nós queremos ser relevantes para essa comunidade. Nós queremos ser relevantes, Senhor. Para as pessoas aqui. Para as pessoas que passam por esse lugar, Senhor. Oh Deus, que a tua presença seja constante aqui, Senhor. Que a tua presença, a presença do teu Espírito Santo, seja uma constante aqui. Que teu Espírito Santo, Senhor, nos mova. Senhor, que teu Espírito Santo, Senhor, crie em nós cada dia mais, Senhor. Amor por ti, Senhor. Ó Deus, que os teus propósitos prevaleçam sobre a nossa vida, Senhor.
aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós prevaleça. Em nome de Jesus. Ó Deus, que sejamos instrumentos teus, instrumentos nas tuas mãos, para propagar o teu evangelho a todas as pessoas. Senhor, nos abençoa, nos dá saúde, nos guarda, Senhor. Enche do teu Espírito Santo, Senhor. Que os nossos dons e nossos talentos, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Aquilo que o Senhor nos dá, seja para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, toma cada um de nós, cada um, a tua igreja. Abençoa, Senhor, cada um de nós, nossa família. A família, Senhor, representada por cada um aqui, Senhor. Abençoa a família de cada um. Ó Deus, abençoa nossos parentes, nossos entes queridos, ó Deus, nossa casa, nosso lar. Senhor Deus, que o teu nome, a tua luz brilhe em nós. Que a tua luz brilhe em nós. Senhor, que nós venhamos diminuir e que o Senhor cresça em nós. Nós te pedimos, abençoa toda a tua igreja, os pastores, os irmãos aqui, Senhor. Ó Deus, abençoa cada um que se reúne aqui, que tem esse lugar como a sua casa, Senhor, para que o teu reino cresça. Ó Deus, o nosso desejo é que o teu reino cresça, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Só levante a sua mão como um ato profético. Vamos todos juntos. Quando eu disser 1, 2, 3, a gente vai dizer amém. Um amém bem forte. O amém quer dizer assim seja. Você vai estar se comprometendo, assinando uma carta, dizendo assim: eu faço parte desse corpo de Cristo, eu vou me doar, servir nessa casa. Amém? A gente vai dizer 1, 2, 3, você vai levantar a mão e vai dizer amém. Ok? 1, 2, 3, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Volte para os seus lugares e que o poder do Espírito Santo seja sobre a sua vida, te capacitando e te fazendo pleno no Senhor.